Oi, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast Diálogos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFG. Eu estou como coordenadora geral desse evento e no nosso primeiro episódio vocês puderam ver um pouquinho sobre o evento, sobre todos esses eventos que estão acontecendo. E eu acho que vocês perceberam que só tinham mulheres. Pois é, então nós estamos aqui na organização e muitas mulheres à frente fazendo esse evento acontecer. Então a gente não poderia deixar de dialogar um pouquinho sobre meninas e mulheres na ciência. Então eu estou também como diretora de pesquisa e inovação, sou formada em Química, licenciada em Química, tenho mestrado em Educação em Ciências e Matemática e em Ciências Ambientais. Meu nome é Lorena, sou servidora do campus em Umas e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse tema. E aí eu trouxe uma passagem de um livro de uma autora, ela chama Barbara Goldsmith, sobre a Marie Curie. Tudo bem, né? Eu não trouxe alguém da América Latina, trouxe da Europa, mas é importante para a gente poder contextualizar. Aqui na introdução fala dessa forma e eu quero ler para a gente começar a conversar sobre esse tema. De qualquer modo, não há dúvida de que a vida de Marie Curie foi realmente inspiradora. No campo da ciência, ela foi tão rara quanto um unicórnio. Proveniente de uma família polonesa pobre, trabalhou 8 anos a fim de ganhar dinheiro suficiente para estudar na Sorbonne. Superou barreiras terríveis. Em 1893, Madame Curie tornou-se a primeira mulher a receber um diploma de física pela Sorbonne. No ano seguinte, recebeu um segundo diploma de matemática. Foi a primeira mulher nomeada professora da Sorbonne e a primeira a receber não apenas um, mas 2 prêmios Nobel. E ela foi a primeira mulher eleita na Academia Francesa de Medicina, que tem 224 anos, a primeira mulher. Então, eu estou aqui hoje com a Tamise e com a Cristiane, minha amiga Cris, e eu queria ouvir um pouquinho sobre a trajetória, sobre o caminho de vocês na ciência, na produção de conhecimento. Vou começar com a Tamise. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, um pouquinho das suas experiências aqui no IF. Eu sou a professora Tamise, sou formada em Engenharia Mecânica pela Universidade de Brasília, mestre e doutora também na mesma universidade, dentro da mecânica também. A minha trajetória dentro da ciência, acho que veio desde sempre, assim, de criança. Sempre gostei da parte de exatas, matemática, física. Então, sempre participei das Olimpíadas de Matemática, Olimpíada de Física. Eu era aquela menininha que sempre estava ali nas aulas extras, à tarde na escola, porque fazia parte das Olimpíadas. E aí, então, assim, sempre pensando que eu ia seguir uma carreira nessa área, né, na carreira de exatas, pesquisando, e encontrei ali, eu falo que eu sou executora. Então, eu gosto um pouco de pôr a mão na massa. Então, dentro das engenharias ali que eu entendi que eu gostaria de entrar, foi a engenharia mecânica, e desde então estou ali. E eu falo que, por enquanto, eu não tenho outro curso para trocar, assim, né? Qual curso eu faria? Eu falei, não sei. Acho que eu ainda continuaria na engenharia mecânica. Faria de novo? Faria de novo. É um curso difícil, não é fácil, né? Para qualquer pessoa, mas eu continuaria nessa área. Eu trabalho com fadiga de materiais. Fadiga de materiais é chegar ele a romper mesmo, né? Você vai estar ali cansando o material, vou falar uma forma mais simples, até ele romper. E aí a felicidade minha, né? O pessoal fica brincando que é ver o material rompendo. Normalmente ninguém quer ver ele rompendo. O meu já é esperar ele romper, para a gente saber qual é a vida daquele material, se aquele material vai viver o que a gente precisa que ele viva, né? Então, e isso ali, passo horas e dias dentro de um laboratório, minha felicidade é ficar ali dentro de laboratório fazendo esses testes. Então, assim, desde cedo, né, em casa, quem trocava a parte de fazer assim, o serviço do homem da casa. Eu ia até perguntar, né? Você ganhou boneca ou ganhou Lego quando era criança? Eu não gostei, nunca gostei de boneca, assim, mas teve um único boneco que eu gostei, eu tenho até hoje. Era um boneco negro, meu pretinho, chamei de pretinho, né?
Então, é o único boneco que eu tenho até hoje, que eu ganhei quando eu tinha, acho, talvez uns 7 anos de idade, 6, 7 anos. Nunca gostei de Barbie, boneca nenhuma. Era criança que brincava na rua, andava de bicicleta, jogava bola. Estava toda se esfolada porque brincava na rua. Subia telhado, adorava ficar em cima de telhado. Mas esse boneco, não sei se por conta da cor, né, e me estimulou, que na época eu não tinha tantos bonecos negros, né, e eu tenho ele até hoje ali guardado, como minha lembrança de um único boneco que eu tive. Ai, que bacana, Tamizzi. E você, Cris? Eu tenho várias perguntas sobre isso, mas eu quero ouvir a Cris um pouquinho. Certo. Então, eu sou formada em rede de comunicação pelo Cefet Goiás. Então, assim, eu sou cria da casa, né? Comecei aqui e hoje estou como professora aqui também na instituição. Tenho mestrado na Engenharia Elétrica e da Computação e atualmente também tenho coordenado, né, o laboratório Metabotics, né, que é um laboratório que ensina robótica e tecnologias para meninas, né? A gente trabalha com todos, mas o foco principal é realmente meninas para incentivar que elas entrem nessa área e continuem nessa área, porque para mim dentro da instituição não foi também tão fácil, porque muita gente fala assim, não, porque é tudo muito lindo, vamos incentivar, que é fácil. Não é fácil, assim, a gente tem que mostrar a realidade, que não é fácil, mas que se você tem interesse, você consegue realmente ir para chegar onde você quiser. E dentro da minha família, falando um pouco aí sobre a questão dos brinquedos, né? Sempre fui incentivada a brinquedos de raciocínio lógico. Então, eu sou viciada dos Legos e dos quebra-cabeças. Então, sempre, desde criança, eu aprendi a montar e desmontar. Inclusive, uma das coisas assim, que mais marcaram na minha infância é que meu avô ele me deu um kit de ferramenta com chave Phillips, chave de fenda. Mas, assim, era um kit de ferramenta de verdade, mas um kit de ferramenta pequeno. Não foi um kit de cozinha? Não foi um kit de com cozinha. Fogãozinho. Não foi. Foi um kit de ferramenta, porque eu gostava de desmontar. E aí, ele tomou e escondeu de mim quando eu tentei desmontar a TV. Porque eu queria entender por que tinha bonequinhos dentro da TV quando eu estava assistindo o desenho, né? Será que eles estão ali dentro? Então, assim, eu quero entender. Então, eu peguei o kit de ferramenta e fui tentar desmontar a TV. Assim, a gente sabe que não pode fazer isso, né? Porque corre risco, né, de tomar um choque e morrer. E aí ele pegou e falou assim, não, você não pode desmontar. Eu falei assim, droga. E boneca, eu nunca gostei de Barbie. Eu não sei se também porque teve assim, eu sou daquela época do boneco assassino, então tinha todas aquelas histórias de que a Barbie era possuída, não sei o quê. Então, assim, eu não queria uma Barbie. E aí a única boneca que eu tenho, e que eu tenho até hoje também, é a Lua Esquiadora, já também entregando a idade, né? Então, a Lua Esquiadora, por que eu tenho essa boneca? Porque essa boneca era uma boneca que ela se move. Porque até então, assim, todas as bonecas, a Barbie, Polly, elas eram bonecas paradas, elas não tinham nenhuma interatividade. Porque quando você tem os brinquedos dos meninos, os carrinho de controle remoto, carrinho se move. Não, a gente tem uma boneca, a gente tem que fantasiar, inventar uma história com aquela boneca. Não, aí a Lua Esquiadora e a Lua Patinadora, elas patinavam, elas andavam. Então, foi aí também que me despertou o interesse pela área de robótica. Então, por causa dessa boneca. Ai, que bacana. E aí, isso vai ao encontro da próxima pergunta, porque eu tenho meu roteirinho aqui para não esquecer. Porque a gente tem o estereótipo de que as mulheres, elas nasceram para cuidar, para maternar. Então, a gente está nas áreas da saúde, professoras, né? Então, tem muitas pesquisas que mostram a relação de gênero e a docência. Porque as mulheres nasceram para ensinar, para cuidar. E a gente discute muito isso, né? Eu atuo no mestrado em educação, na área de formação de professores, sobre a necessidade da profissionalização. Isso envolve até a precarização do trabalho docente, porque a gente faz porque a gente gosta de cuidar e a gente não tem que ter um salário compatível, digno, um piso salarial, uma estrutura de carreira. E aí a gente vê que nesses cursos a gente tem muitas pesquisas, né? Esses dias a gente participou lá em Uruaçu
de uma fala como essa sobre a quantidade de mulheres nos cursos nas áreas de exatas. Também e com mulheres pesquisadoras com bolsas produtividades do CNPq. Porque a gente já estamos meio a meio aí nos cursos superiores, mas na ascensão da pesquisa, a gente vê que as mulheres ainda são minoria, e quando a gente vai para áreas de física, química, matemática, computação, engenharias, a gente está ali bem abaixo ali dos 30%. E aí eu queria ouvir um pouquinho, Tamísio, por que você acha que a gente tem esse cenário não procuro, e às vezes até a versão que as meninas têm, não quero matemática, eu quero fazer outro curso, que é válido também, mas a gente está falando sobre as possibilidades de escolha, das possibilidades de desenvolvimento cognitivo, que a gente sabe, da potencialidade da mulher. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, e depois a Cris. Eu entendo, assim, que essa área, matemática, física, ela tem uma certa dificuldade, questão de raciocínio lógico mesmo, né? E eu acho que quando vai tentando fazer ali um exercício que seja, vai se perdendo um pouco da curiosidade, né? Isso tanto para homem quanto para mulher, mas eu entendo que para a mulher ou para a menina, né? Ela vai falando, não, eu consigo atuar em outra área, então não vou me esforçar tanto nisso, ou não tem tanta curiosidade de aprimorar. O próprio estímulo, né? Como a Cris falou, né? A gente vai desenvolvendo um raciocínio lógico a partir das brincadeiras. Isso, aí as brincadeiras realmente está dentro do maternário, ela brincou, né? Ao invés de ganhar um kit de ferramentas, a menina costuma ganhar cozinha, né? Aí tem a cozinhazinha, tem a ferro de passar, a vassoura e tudo mais, e ver também a mãe fazendo isso no dia a dia. Mesmo hoje em dia, que acho que essa questão da casa também alterou um pouco, né? Hoje os pais também fazem, também cuidam, mas ainda tem o papel da mãe maior ainda na questão do cuidar. Então, acho que um pouco veio como se ela tivesse uma segunda oportunidade, além da parte de exatas. E eu acho que os meninos talvez falam, não, eu tenho que continuar ali, que senão vai parecer que eu sou fraco, que eu não consigo. Um pouco do machismo ali impregnado no pensamento já desde novo. Acho que sim, esses dias eu vi uma imagem da ocupação das meninas e dos meninos no recreio. Não sei se vocês chegaram a ver. Na quadra, a ocupação dos meninos em todos os espaços, e das mulheres, assim, na lateral. Então, a gente falando assim, a própria questão do movimentar o corpo e dos espaços ocupados, né, na maioria masculina. E aí é sempre esse enfrentamento para a gente conseguir ocupar espaços que antes, como a Marie Curie, a gente não conseguia ocupar. Isso é verdade, né? Você vai no recreio de uma escola, os meninos estão correndo na quadra para um lado para o outro, e as meninas estão ali tricotando, vamos dizer assim, ou fuxicando, né? Que tem a técnica de fuxico na costura, né? Que as mulheres criaram essa técnica para estar ali conversando entre suas amigas, que é o fuxico, né? Então, elas sempre estão ali mais próximas uma à outra, mais conversando, mais retidas, e em relação aos meninos estão correndo, se expandindo. Talvez isso aí também entra como uma forma de pensar dela não querer se amostrar, vamos dizer assim, né? Ela quer ficar ali no cantinho dela. É algo que não é natural, mas que a gente naturaliza, né? E você, Cris, o que você me diz? Falando disso, eu lembrei de questão assim, dos brinquedos. Eu lembrei que tem uma Barbie que ela foi até tirada de circulação porque ela tinha uma frase que falava assim: matemática é difícil. Então, assim, se eu estou na infância, eu estou brincando, estou iniciando lá as minhas expectativas, estou criando aquele vínculo. E aí eu estou brincando com uma boneca que me fala que matemática é difícil, então eu vou adotar para mim que matemática é difícil. Então, assim, falava outras coisas, mas essa era uma das frases, né? Então, ela foi até tirada de circulação. Por isso que eu não gostava de Barbie. Então, a Barbie teve uma outra Barbie, isso mais recente, que essa que falava que matemática é difícil é mais ou menos da nossa época, mas
essa outra, era uma das primeiras Barbies que falavam. Porque aí interativa, né, que soltava a frase, e aí uma das frases era essa. E aí então essa foi um dos primeiros assim, problemas ali, né, com relação à Barbie. Aí um segundo problema com a Barbie, né, recente. A Barbie engenheira da computação. E aí, a Barbie engenheira da computação, então ela vinha com um laptop rosa e tudo mais, até aí tudo bem. Você gosta de rosa? Não, né? Não. E aí, dentro do livrinho da história, porque tinha um livrinho, uma história em quadrinho, e aí dentro dessa história, ela precisava desenvolver um código. E aí ela, para entregar, né, na escola, né? E aí, dentro da perspectiva lá do livrinho, ela tinha que pedir ajuda para o colega para poder resolver o código. Mas ela era engenheira da computação, mas ela precisava de um homem... homem branco, cis hétero do Vale do Silício, para poder fazer o código para ela. Então, assim, é um dos motivos aí também que eu não gosto de Barbie. Eu estou esperando a resposta do seu código aqui, que ia ser para limpar a casa, né? Ela ia fazer o robô aspirador. Eu estava esperando você chegar nesse ponto. Para ajudar as mulheres. Então. Sobre essa criação, né? Então, eu fiz meu doutorado, engravidei, porque a gente está na nossa... As mulheres, né? A Tamiz falou, vocês falaram da questão da parentalidade, o cuidar. Então, no momento em que eu estava na minha fase produtiva academicamente, eu estou na minha fase reprodutiva, né? E para mim, e é importante, né, que a gente pensa, as mulheres podem optar em ter filhos e não ter filhos. Podem optar por casar ou não casar, né? Antes, a mulher que não casa, que não tem filhos, ela não é bem-sucedida. E a gente está nesse processo dessa desconstrução. Então, eu optei por casar, né? Consegui casar, achei um moço bom por aí não, na igreja. Casei e tenho 2 filhos. Então, no meu Lattes, tem 360 dias de licença maternidade. Tive meu filho no período do doutorado, então eu qualifiquei grávida. Tive o filho, tive ali os meus 180 dias de licença, porque também a gente vai construindo uma nova forma e também combativa dentro da academia. Então, a minha orientadora compreendeu esse processo e ela me estimulou a engravidar, né? Passei por problemas, mas eu tive apoio da minha orientadora, e muitas vezes as mulheres não têm esse apoio, né? Em entrevistas pergunta, mas você vai querer ter filho? Né? A gente até fala de um manual importante de entrevista para perguntas que não devem ser feitas. Mas você vai cuidar? Onde é que estão seus filhos? Aí eu pergunto, você perguntou para o homem, cadê os filhos dele? Então, eu já passei por isso, né? De quando eu engravidei, de perguntar se eu ia conseguir terminar o doutorado ou se eu conseguiria exercer uma função de chefia. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre a experiência, se vocês já passaram por alguma questão no trabalho, porque não é só a inserção no estudo. Então, fizemos aqui, terminamos a graduação, vamos para o mestrado, futura doutoranda aqui, fomos para o doutorado, entramos aqui no IFG ou em outro espaço, né? A Tamiz trabalhou em empresa privada. Como é que são os espaços que vocês estão? É masculino, feminino, é misto? E se você já passou por alguma questão por ser mulher? Né? E aí eu não falo não só como homem. E a gente tem que conversar entre nós mesmas, né, para entendermos esse apoio. E aí eu falo, né, que novamente, que esse evento acontece à mão de muitas mulheres que unem e fazem. Claro que tem homens muito importantes que trabalham conosco, mas a gente tem essa coletividade aqui que eu acho que é muito importante, a gente precisa ressaltar. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua experiência profissional e a questão de gênero. Então, como eu falei, eu sou engenheira mecânica, né? Então, dentro da engenharia mecânica, nós somos poucas.
até hoje, né, já tem anos aí que existe um curso de engenharia mecânica. Ainda, eu como coordenadora de curso, eu enxergo ali que tem semestre que não entra nenhuma menina, né, dentro do curso. Na trajetória profissional, a gente entra no ambiente mais masculino mesmo. Não tem como, porque a entrada na universidade é mais masculina. Em questão, assim, eu não cheguei a ser uma forma explícita, né? Mas a gente vai enxergando depois de um tempo, quando você às vezes sai do ambiente, e você vai entendendo algumas coisas, né? Assim, eu entrei num cargo, eu entrei nova na iniciativa privada, acho que eu tinha 23 anos, já entrei como sênior, né? E todo mundo ficava assim, o que essa menina está fazendo aqui? Né? Veio roubar meu cargo, vem... Então, muitos acharam, né, quando eu entrasse, eu seria superior dos que já estavam lá, mas o que aconteceu não foi isso, né? Um colega perdeu o cargo dele, né, ser mandado embora, porque parou de existia aquele cargo, e ele entrou, assim, como fosse de paraquedas, na nossa área, ali no laboratório, eu trabalhava no laboratório da empresa, como nosso chefe, né, e incrível que pareça, acho que era a parte da engenharia que tinha mais mulheres, nós éramos 3 mulheres, né, 2 engenheiras químicas e eu como engenheira mecânica, e entrou ele ali como nosso coordenador, sem ninguém dar oportunidade para quem já estava lá e tudo mais. Então, assim, aos poucos a gente vai imaginando que isso pode ser em questão mesmo um pouco da questão do gênero, porque não deu oportunidade para quem estava e colocava ele em outro cargo. Quem já tinha experiência no setor. Sim, eu tive que ensinar meu chefe a fazer o trabalho dele, né? Vamos dizer assim. Não tive férias, né? Nas férias ele me ligava também, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Tive que mandar e-mail, falar, ligar para ele, você está mandando e-mail errado, você está respondendo errado isso aí, né? Então... Pode ser que seja isso, ou só porque era amigo do chefe, o chefe colocou ele lá. Mas é o chefe que é amigo do outro que virou chefe, né? Sim. Cris? Sim. Eu tenho algumas situações, assim, se fosse falar todas, a gente ia ficar até o ano que vem, né? Assim, mas algumas que me marcaram. Porque quando nós vamos iniciar no mercado de trabalho, é bem complicado. Porque a gente sofre muito nesse início. Porque a gente tem sempre que provar a mais do que a gente sabe. Até mesmo quando você vai fazer o seu currículo. Quando você vai fazer o seu currículo, normalmente a gente coloca só aquilo que a gente sabe. Mas a maioria das pessoas não é assim. Enfeita todo lá o currículo. Na hora a gente aprende, né? Assim, a gente é mais realista, assim, tem muito da síndrome do impostor. A gente acha que não vai dar conta de fazer. E aí, saindo quando eu estava terminando o curso de graduação lá no Cefet, estava louca para poder tentar conseguir estágio, conseguir um emprego. E aí eu fiz entrevista numa empresa que, inclusive, alguns colegas já trabalhavam nessa empresa. Falaram assim, olha, tem a vaga lá e se candidata que você... É certeza que eles te chamam. Aí eu fiz a entrevista, né? Fiz a entrevista e aí o cara perguntou para mim qual que era a minha expectativa, né? Eu falei assim, não, eu tenho expectativa de... daqui 10 anos, não, tenho expectativa de passar no concurso da Polícia Federal. Ele, mas você quer a Polícia Federal? Eu disse, eu quero o concurso da Polícia Federal, eu quero ser perita na área de informática. Ele, não, mas... então tá bom. Mas por quê? Eu disse, porque eu quero. Porque sim? Porque eu quero, né? Assim, tá. E aí, ele falou, né, que depois me ligava, e é claro que nunca recebi essa ligação, e-mail, nada, né? Aí, um tempo depois, um colega falou que eles não me aceitaram, apesar do meu currículo, porque eu era mulher e tinha que carregar computador. Aí eu, tá, né? Ok. Carregar computador é muito pesado, É muito né? pesado. Nossa, hoje em dia, então... Nossa, então. Então, eu tinha que carregar computador. E aí, assim, eu sempre brinco que... Sem palavras. Então, eu sempre brinco que o mundo gira, né? E aí, alguns anos depois, eu entrei como professora no IFG, e essa pessoa que me entrevistou, ele não tinha terminado o curso, que era o mesmo curso que eu tinha feito, né? Que era o curso de redes. E aí eu fui para a banca dele, de avaliação,
como professora do IFG. Então, assim, O o mundo plot twist. Plot twist, a gente gosta. E então, assim, a gente já está avançado aqui, a gente vai conversando, mas eu queria voltar, então, para o nosso momento atual. Então, a gente está aqui no IFG com uma reitora mulher, temos uma pró-reitora de pesquisa e inovação mulher, primeira vez que a gente tem mulheres na reitoria e na pró-reitoria de pesquisa. E aí a gente vem no movimento, é importante, né? E aí tem alguns movimentos no Brasil, no mundo, muitos movimentos, na verdade, que mostram quando a gente vem ocupando espaços de chefia, de decisão, a gente precisa pensar em ações, em políticas para contribuir para a inserção e a permanência das mulheres. Não porque a gente tenha menos capacidade, como a gente está vendo que não, mas porque a gente tem momentos da vida, momentos específicos, né? Então, por exemplo, a gente está aqui, né? Estamos com a apresentação do SICT, que é do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, e a gente já estendeu o prazo do currículo para as orientadoras, né, na pontuação de 5 anos para 7 anos. Porque as pesquisas mostram que pós-maternidade a gente leva 4 anos para voltar a produzir artigos como antes. E também para as meninas que são mães, né, de 0 a 6 anos, as estudantes, elas têm cotas, porque elas passam por esse período mesmo da maternidade, né, que o cuidar envolve tempo. Né? Então, a gente não pode fingir que os filhos não existem. Então, nos exigem ter filhos, mas querem que a gente trabalhe como se não tivéssemos, ou estudemos, né, como se não tivéssemos. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre sugestões, o que vocês acham que seria importante pensar em ações, em políticas, em projetos. Nós todas aqui somos do projeto Elas Criam, do CNPq, em parceria com o EG, com o Instituto Federal do Acre e de Pernambuco, que é para estimular as meninas e mulheres. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos de vocês aqui na instituição, né? As meninas do Metabóticos, projetos aprovados na FAPEG, no CNPq. A nossa bolsista, ela fazendo pós-doc na UNB, na área. Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente poder encerrar esse papo aqui. Realmente, né, voltando sempre da minha área mecânica, eu estou ali como coordenadora de curso, a gente sempre tenta ali manter nossas meninas na instituição. Então, o projeto que eu coordeno hoje é o STEAM for Girls. A gente vai para as escolas de ensino fundamental, já para iniciar ali desde o início, né, vamos falar assim, das escolhas profissionais, as meninas pensarem nas áreas STEAM que nós falamos, né? Então, principalmente na parte de engenharia e matemática, né? Que são ali onde elas mais fogem, vamos dizer assim. Então, esses projetos, eles são muito importantes para esse estímulo, porque é a porta de entrada para elas poderem saber que aquilo ali existe, porque às vezes não é apresentado para ela, e que elas podem trabalhar com aquilo. Né? Então, isso é muito importante, né? A questão desses projetos. A Cris também tem o projeto dela também, que é voltado para meninas. Então, isso para a gente, e dentro do pós-doutorado, né, também nessa área, a gente está indo atrás para entender, né, também por que mesmo às vezes a gente apresentando esses conteúdos e a gente não está tendo elas ali com a gente. Eu, como professora, eu sou a única professora, de 20 professores, eu sou a única mulher ali. Então, para a gente tentar mudar isso, né? Quero ter colegas também, mas eu quero chegar no trabalho, quero fofocar com as meninas, não só com os meninos. Então, a gente está nesses projetos para isso, né? Para trazer ali, para elas estarem junto conosco. Hoje, no meu projeto, também minha orientadora, as orientadoras são mulheres, né? O pessoal da UNB, com o pessoal do Rio Grande do Norte. Então, estamos aí tentando trazer mais delas para a gente, que é uma área legal, é muito bom trabalhar nessas áreas. Ai, bacana. Cris?
Eu acredito que uma das iniciativas assim que a gente tem que ter dentro da instituição é justamente a questão do combate também ao assédio, porque muitas vezes as meninas elas se sentem acuadas de estarem assim na área, porque como é um ambiente um pouco, principalmente na área da informática, que é um ambiente mais hostil no geral, porque a gente, principalmente em algumas áreas, eu sou da área de segurança da informação e da área de hardware. Então, essas duas áreas ainda tem menos mulher, porque quando você vai para a área de desenvolvimento, você ainda vê, a parte de gestão da tecnologia, você ainda vê mais mulheres. Aí, essa parte de hardware, de segurança, é bem, assim, você vê bem menos. E aí, então, você tem essa questão, assim, do preconceito, do assédio. E, então, assim, a gente tem que investir em políticas de combate a isso, combate ao machismo, combate ao assédio, todos os tipos de assédio, tá? E dentro do laboratório a gente tenta levar um ambiente que seja um ambiente o mais agradável possível, para que elas entendam sobre o que é a tecnologia, o que é robótica, o que é a cultura maker, o que é a impressão 3D. E a partir daí elas decidam se elas querem ou não estar na área, porque está tudo bem também não querer ir para a área, mas que pelo menos elas entendam o que é que elas vão... Tem a possibilidade sim, que elas de escolha. têm uma possibilidade de escolha. Então, dentro do laboratório, dentro do Metabotics, a gente traz a possibilidade de escolha. E a gente incentiva que elas participem de competições. Então, participem de ideatons, Olimpíadas do Conhecimento, hackathons, que inclusive a gente está com um hackathon aqui dentro da Semana Nacional. Então, a gente incentiva que elas sejam protagonistas e que elas realmente sejam incentivadas à competição e que tenham essa noção de que se você gosta da área, você vai conseguir se desenvolver nessa área. Elas podem ser o primeiro lugar, né? Elas podem ser o primeiro lugar em tudo. Observando no hackathon, né? Acho que a maioria são meninas participando Sim. do hackathon hoje, Sim. né? Da semana. Ai, muito bacana, gente. Então, eu queria agradecer por essa conversa. Eu falo que nós somos todas aqui colegas de profissão, mas tem uma afetividade, porque somos seres integrais, né? Então, é muito bom, é uma honra poder trabalhar com você, Cris, uma honra poder trabalhar com você, Tamise. E eu queria agradecer, então, e convidar vocês para continuar acompanhando aqui. Esse é o nosso 3º episódio, teremos mais 2 episódios aí ao longo da semana. Nos sigam no canal do YouTube, que é Criar Polo de Inovação. Criar Polo de Inovação, e o Instagram também. Nos sigam lá. Pessoal, até mais. Até a próxima. Até a próxima. Mais.